Não, você não está aprendendo inglês. Você está se acumulando de conteúdo. Porque você não tem um foco, você não tem um objetivo. Você está fazendo coisas desconexas, coisas que não têm nada a ver com o seu cotidiano. Afinal de contas, o que você vai ouvir numa música, vai ler num livro de gramática, vai assistir num trecho de um filme, ou num filme completo, vai ler num livro do Harry Potter, enfim, não tem nenhuma relação. E o cérebro da gente não consegue aprender quando está bagunçado desse jeito. Ele quer uma relação, ele quer uma coisa que você fica assim, peraí, eu quero entender o que você está fazendo, o que você está me dando aí de alimento. Vamos com calma? Por que aprender inglês com Chunks é legal? Quando você começa a aprender inglês, ou a ideia que todo mundo tem de aprender inglês, qual é? É decorar regra gramatical e decorar palavrinhas soltas. E aí você fica decorando um monte de regrinha gramatical. Present perfect, present simple, past perfect, past perfect continuous, conditionals, first conditional, second conditional, third conditional, reported speech, passive voice, que mais? Enfim, você começa a aprender essa montoeira de gramática, aprende as regrinhas e começa a decorar palavras, partes do corpo humano, partes da casa, locais para visitar numa cidade, partes do carro, coisas que tem no escritório, coisas que tem na cozinha, coisas que não sei o quê. Aí aprende um phrasal verb, uma frasezinha aqui, outra frasezinha ali, uma expressão idiomática que muitas vezes nem todo mundo usa, e aí você está aprendendo inglês, sabe um monte de coisas em inglês, mas não consegue se comunicar em inglês, não consegue ouvir inglês com naturalidade, não consegue entender o que está acontecendo ao seu redor, coisas do seu cotidiano. Não consegue nem falar sobre coisas do seu cotidiano. Por quê? Porque, na verdade, essa é um método de se aprender inglês que os cientistas, né, os linguistas, e eu faço parte dessa turma, porque eu pesquiso isso desde 97, a gente fala que não é que esteja errado, mas atrapalhem muito, porque vai chegar um momento que você vai ter a sensação de que sabe tanto inglês, mas não consegue usar o inglês que sabe. Você consegue, quando está quietinho num canto, pode até conseguir fazer uma frase ou outra, aí fala, por que que na hora eu não consegui? Ou eu cheguei nesse nível aqui, parece que eu sei tanto inglês e continuo patinando no gelo. Então a ideia do Inglês com Chunks é ajudar você, estudante de inglês, que já está no nível intermediário, ou que é um inglês do zero, o famoso iniciante, há duas coisas. Primeiro, o aluno iniciante. O iniciante ele vai aprender a evitar vícios de aprendizado da língua inglesa. Vai começar a ver a língua inglesa de uma outra maneira para poder assim começar a se comunicar em coisas do cotidiano, que essa é a ideia de se aprender uma língua. A ideia inicial não é você já sair assistindo um filme. A ideia inicial é você falar do seu cotidiano, do seu dia a dia, da sua vivência, da sua família, dos seus amigos, da sua cidade, do que você gosta, deixa de gostar, enfim. Isso é aprender inglês, é aplicar o que você aprende no seu dia a dia de uma maneira muito natural. E a ideia dos Inglês com Chunks é justamente essa. Essa aqui é a aula de número 15, nós já tivemos a aula até a 14, né? Quer dizer, já tivemos bastante aulas aí. E em cada uma delas tem um tópico específico. E por que que a gente tem o tópico específico? Porque uma das coisas que você tem que entender no aprendizado de inglês, ou de qualquer outra língua, é que você tem que ter um foco, você tem que ter um objetivo. E qual é o seu foco essa semana? Muita gente, quando vai estudar inglês, faz assim. Essa semana eu vou estudar na segunda-feira, eu vou estudar gramática, na terça-feira eu vou ouvir uma música, na quinta-feira eu vou ler um texto, vou ler o livro do Harry Potter, vou ler um livro de historinha aí que eu goste, na tal dia, né? Na quinta-feira eu vou ler um filme e tudo isso eu vou anotar as palavras, vou ver a tarefinha de gramática, vou fazendo e estou aprendendo inglês. Não, você não está aprendendo inglês. Você está se acumulando de conteúdo. Porque você não tem um foco, você não tem um objetivo. Você está fazendo coisas desconexas, coisas que não têm nada a ver com o seu cotidiano. Afinal de contas, o que você vai ouvir numa música, vai ler num livro de gramática, vai assistir num trecho de um filme, ou num filme completo, vai ler num livro do Harry Potter, enfim, não tem nenhuma relação. E o cérebro da gente não consegue aprender quando está bagunçado desse jeito. Ele quer uma relação, ele quer uma coisa que você fica assim, peraí, eu quero entender o que você está fazendo, o que você está me dando aí de alimento. Vamos com calma? Então, quando você tem um foco nessa ideia do aprender inglês com Chunks, você foca em uma situação do cotidiano. Por isso que todas as aulas de inglês com Chunks dadas até hoje estão todas relacionadas a uma situação do cotidiano. Como, por exemplo, você falar de você mesmo,
Você consegue falar sobre você mesmo durante 30 segundos? Fazer uma apresentação sobre você? Você consegue falar sobre um membro da sua família? Você consegue falar sobre sua cidade, indicar os pontos da sua cidade que valem a pena serem visitados? Ah, mas a minha cidade não tem local para ser visitado. Fala do Brasil, fala do seu estado. A ideia é você falar de locais. Você conseguiria pedir informações na rua se tivesse perdido? O celular não está funcionando? E aí como é que você pede informações para alguém na rua para chegar em algum local e entender as orientações que a pessoa dá? Então, quando a gente tem um foco, a gente pensa numa situação do dia a dia. Pode ser do seu trabalho, pode ser da sua faculdade, pode ser da sua vida, né? Essa é a ideia de você ter o foco. E o nosso foco nessa aula de hoje é falar de locais onde você esteve e recomendar locais. Sei lá, um restaurante que você foi, uma cidade que você visitou. Como é que você fala sobre esses locais e pergunta às pessoas se elas já estiveram lá? É só traduzir ao pé da letra ou tem um jeitinho especial? E como é que você faz para recomendar locais? Alguém chegou na sua cidade e você quer recomendar um restaurante. Como é que você fala? Quer recomendar um local para fazer uma compra de bugiganguinha lá, de lembrancinha. Como é que você fala? Essa é a ideia de você ter um foco, ter um objetivo. E aí vem os chunks of language. Aprender chunks of language é relacionados ao seu objetivo. E já a gente vai fazer isso aqui. E aí vem a pergunta: o que são chunks of language? Pelo amor de Deus, que tá todo mundo começando a falar sobre isso. Para começar, chunks of language é uma ideia, não é uma ideia nova. Eu fui inserido, né, introduzido a essa ideia de chunks of language no ano de 1997, foi quando eu me apaixonei por isso, e meu estilo de aprender inglês mudou muito. Não é muito fácil definir o que são os chunks of language, ok? Porque a gente vai dizer assim, olha, é um conjunto, é uma combinação de palavras, é uma frase completa, é uma frase pela metade que a gente usa em contextos específicos. Então, assim, definir o que são chunks of language não é uma tarefa muito fácil. E eu nem peço para o pessoal fazer isso. Eu já vou direto para essa outra parte aqui, ó. Você entender os diferentes tipos de chunks of language. Isso aqui é muito mais importante do que você tentar definir o que são chunks of language. Dica extra para vocês. Lá no site inglesnapontadalingua.com.br tem inúmeras dicas sobre chunks of language. E eu mostro para vocês daqui a pouco, tá? É só vocês saberem procurar lá no site. Enfim, muito simples, muito fácil. E aí, os diferentes tipos de chunks of language. Quais são esses diferentes tipos de chunks of language? Deixa eu colocar aqui no final para vocês, só para escrever aqui, ó. E aí vocês vão anotando. A gente tem as sentenças fixas. Hoje eu quero relembrar isso com vocês, tá? Para quem não viu ainda. Sentenças fixas é um tipo de chunk of language. O que é uma sentença fixa? É aquela sentença em um determinado contexto que a gente fala daquele jeito e não muda absolutamente nada. Ah, mas eu posso falar assim? Não, não pode. Por quê? Porque não pode nesse contexto, a gente fala desse jeito e você aprende a frase dessa maneira. Quer ver, ó? Por exemplo, como é que eu respondo a um thank you very much em inglês, né? Um obrigado. A frase que todo mundo aprende e que não tem nada de errado em falar, embora tenha um monte de gente dizendo, não, diga you're welcome. É you're welcome. Você pode falar you're welcome. Ah, mas you're welcome traduzido ao pé da letra é você é bem-vindo. Não faz sentido o seu de nada. Mas você aprende como uma sentença fixa, com um sentido que se tem aí, que é o do de nada. E toda vez que você ouvir alguém falando thank you very much, you're welcome. Thanks a lot, you're welcome. Oh, thanks, you're welcome. Tem outras maneiras de falar de nada em inglês? Tem. Mas o you're welcome tá de bom tamanho, depois você aprende as outras e aí você começa a ampliar o seu vocabulário em inglês com outras expressões. Então, you're welcome é um exemplo de sentença fixa. Quer ver outro exemplo de sentença fixa? É o so far, so good. Quando alguém pergunta, e aí, como é que estão as coisas? Ah, you know, so far, so good. Sabe, até agora tudo bem. So far, so good. É um tipo de sentença fixa e você vai aprender do jeitinho que ela é. Enfim, tem inúmeras outras sentenças fixas em inglês para a gente aprender. Outro tipo de chunk of language são as sentenças semifixas. As sentenças semifixas são aquelas que eu aprendo um pedacinho dela, eu troco uma palavrinha no meio ou no fim e eu amplio o meu vocabulário usando essas sentenças. Quer ver um exemplo de sentença semifixa? Vamos pegar um bem básico aqui, é o what's your. Aqui eu posso dizer, eu posso terminar isso aqui, oh meu Deus do céu,
eu posso, nesse espaço em branco, colocar algo que dê sentido aí. What's your name? What's your last name? What's your favorite color? What's your favorite song? What's your favorite movie? What's your favorite kind of movie? What's your favorite kind of song? What's your? What's your? Eu posso ter ainda como uma sentença semifixa algo como isso aqui, ó. This is the most blá 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 thing aqui já é bem mais, né? I've ever done. E aí você pode, essa é a coisa mais incrível que eu já fiz. This is the most incredible thing I've ever done. Essa é a coisa mais doida que eu já fiz. This is the craziest. Aí a gente muda aqui, né? Vai tirar isso aqui. This is the craziest thing I've ever done. This is the most incredible thing I've ever done. This is the most terrible thing I've ever done. Então, são exemplos de sentença semifixas. E a gente vai aprendendo isso de pouquinho em pouquinho, de acordo com o nosso objetivo. Lembrem-se do objetivo. Tem um outro tipo de chunk of language que muita gente confunde como se fosse chunk of language, mas é um tipo de chunk, que são os collocations. O que são collocations? Para eu entender collocations, eu tenho que pensar numa palavra-chave. E aí você hoje vai aprender collocations, por exemplo, com a palavra door. Todo mundo sabe falar porta em inglês, é door. Mas se você quiser collocations com door, é falar coisas como open the door. Só que aí você vai falar assim, close the door. Ah, esses são muito fáceis, são muito simples, né? Tipo, open the door, close the door. Mas se você quisesse falar em inglês, bater na porta para entrar, né? Aquela bater a porta. Em inglês, você vai falar knock on the door ou ainda knock at the door. Tá? Você pode falar tanto um quanto o outro. Vamos colocar aqui, ó. Knock on or knock at. Ai, Denilson, qual a diferença quando que eu uso um ou outro? Não importa, você usa tanto um quanto o outro. Knock on the door, knock at the door. Ah, mas isso aqui é um phrasal verb, não é? Não tem nome, não esquenta com esse negócio de phrasal verb, não sei o quê. Aprenda o collocation, palavras com porta. Se você quiser falar algo como bater a porta com força, slam the door. Passar a chave na porta, lock the door. Então, eu tenho uma palavra-chave, que aqui nesse caso é door, e aí eu vou pensar em verbos que combinam com essa palavra. Um verbo como eat não combina, because we don't say eat the door. A gente também não fala drink the door, a gente não fala sleep the door. Então, não são collocations, elas não combinam, então não existe isso. Então, a gente vai falar slam the door, lock the door, porque aí sim elas se combinam, beleza? Eu ainda posso ter os tipos de collocations, e aí é uma outra história, uma outra novela que eu vou deixar para contar para vocês num outro momento, só para a gente ganhando tempo aqui. E um outro tipo de chunk of language que eu sempre falo para o pessoal são aqueles que a gente chama de frases especiais. E as frases especiais são aquelas frasezinhas que não se encaixam em nenhum desses casos aí. Como, por exemplo, eu posso dizer algo como off the top of my head. Well, off the top of my head, I can't give you an answer. Assim de cabeça, eu não consigo te dar uma resposta. Aqui é o nosso assim de cabeça. Off the top of my head. Falar algo sem pensar. Falar algo ali na hora, na bucha, ok? Eu posso ter ainda o famoso by the way, por falar nisso, a propósito, aliás. São frasezinhas que a gente vai aprendendo ao longo da nossa jornada com o inglês e vai aprendendo do jeito que elas são. Off the top of my head, by the way, que mais a gente pode colocar aqui? All of a sudden, de repente, do nada. Então são expressõezinhas que a gente vai aprendendo a usar, ok? Nessas aulas que eu dou aqui para vocês, eu raramente falo das frases especiais, ok? Eu só falo dentro do curso English Matrix. Se vocês quiserem saber mais sobre os tipos de chunks of language, é só ir lá no site inglesnapontadalingua.com.br que vocês vão aprender muita coisa. Você acabou de assistir a uma pequena parte da aula Inglês com Chunks, que é uma série de aulas que eu dou lá no nosso canal no YouTube, todas as segundas-feiras, a partir das 20 horas e 20 minutos no horário de Brasília. E você aí, claro, está mais do que convidado
convidado a participar. E se você quiser ter acesso a todas as aulas com atividades, material complementar, áudio, mais PDF, vídeo, aulas exclusivas, comunidade dos alunos, plantões tira dúvidas, enfim, inscreva-se no curso English Matrix. As inscrições desse curso estão abertas, basta você clicar no link que está aparecendo na descrição deste vídeo. Venha aprender inglês comigo!